Hello, everybody! E aí, tudo bom com vocês? Teacher, é você mesma? Aham, sou eu mesma. E por que será que eu estou usando a máscara hoje para falar com vocês? Vejam se vocês reconhecem o lugar onde eu estou. Hoje eu não estou preparando a minha aula em casa. Olha onde eu estou. Vou mostrar aqui para vocês. Que espaço é esse? Será que vocês conhecem esse espaço? Com certeza vocês conhecem, na verdade. É a nossa school. Yes! Hoje a teacher veio preparar a aula aqui na escola. E aqui nós temos que sempre lembrar de usar a máscara cobrindo o nosso nariz e a nossa boca. Então, are you ready to start a new week? Estão preparados para começar uma nova semana? Melhor, né? Estão preparados para começar uma nova quinzena? Nós estamos começando a quarta quinzena. Hoje é a quinzena de número 4 e vem muita coisa nova por aí. Let's go? Hello, everybody! E lá vamos nós começar mais uma semana, sair agora daqueles vocabulários, daquelas palavras e começar a montar a nossa caixinha de estruturas para a gente poder usar aquelas palavras e começar a formar estruturas maiores, né? Então, e para a gente começar, nada melhor do que o verbo to be. Nós temos uma revisão para fazer, então eu não vou me ater muito, até porque ele somente, como diz ali no título, é uma review, tá? É uma revisão. É só para a gente poder trazer para nossa mente o verbo to be e depois começar os outros verbos, né? Sair do verbo to be para os outros. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o verbo to be é o verbo ser ou estar. Então eu digo eu sou ou eu estou. Eu sou a teacher Flávia ou eu estou na minha casa neste momento. Então, para qualquer um dos dois é o verbo to be. E, por mais simples que ele seja, é muito interessante porque ele é totalmente diferente conjugado e é isso que a gente vai ver. Let's start? Então, eu tenho que me lembrar disso que está nessa tela aqui, pessoal. Eu não posso mais esquecer disso, tá? Eu preciso lembrar que, dependendo da pessoa de quem eu esteja falando, eu tenho uma forma diferente. Então, eu tenho 3 formas do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Isso aqui tem que estar na sua mente, tá? A partir de agora eu não vou mais voltar nesse verbo to be. A gente agora começa, a gente agora vai começar a continuar, vamos dizer assim. Agora a gente vai dar continuidade, porque a gente já viu esse verbo to be tantas vezes que eu sei que ele já está mais do que marcado na nossa mente. Mas eu preciso relembrá-lo para eu poder começar, ok? Por isso que aqui a teacher traz alguns examples. I am a teacher, she is a nice girl, the boys are friends. E como formar uma frase negativa? É só adicionar o not logo após o am, o is ou are. Então, am not, is not e are not. Aí, se eu quiser, ao invés de eu escrever am not, is not ou are not, como eu acabei de dizer, eu posso fazer a forma contractada, que nada mais é do que juntar essas duas palavras numa só. Só que, para o am not, vocês estão vendo que eu repeti a forma escrita dele, porque não tem uma forma contractada para ele. Então, ele precisa ficar daquele jeitinho ali. Agora, o is not se transforma em isn't e o are not se transforma em aren't. Qual dos dois é mais usado, teacher? Não tem mais usado. Todos os dois são muito usados, muito mais usado até essa forma contractada que a gente está vendo aqui nessa página, mas existem momentos que nós precisamos escrever is not e are not. Mas se você me perguntar qual eu uso, qualquer uma das duas, aquela que você se sentir mais confortável, porque é a forma
que você vai poder usar melhor, tá bom? E aí vem alguns exemplos, ó. You are not at home. You aren't at home. John is not a doctor. John isn't a doctor. We are not happy. We aren't happy. E para fazer uma pergunta, o que eu vou fazer, pessoal? Eu só vou inverter. Ao invés de eu falar I am, eu passo a falar am I. Ao invés de falar she is, eu passo a falar is she. Então, é só trazer o am, o is e o are para o início da pergunta. E aí eu tenho aqui modelos. Are you at school? Is the dog cute? Are they playing soccer? E para essas perguntas eu tenho respostas yes e no, certo? Terminei a revisão do to be. Só aquilo. Eu vou retomar o to be durante algumas falas durante o ano, mas para eu poder explicar outras coisas. Não vou mais voltar nessa coisinha simples ali, certo? Então eu preciso que, falando mais uma vez, você tenha o to be na mente. E agora a gente vai falar do simple present, que também é uma review. O que é o simple present? É o presente simples. É tudo aquilo que eu estou falando no presente. Eu como, eu viajo, ela dirige, nós fazemos. Tudo isso é presente. E como é que eu expresso o presente? Vamos lá. Primeira coisa, o presente, ele expressa um hábito. Eu vou à escola, eu danço, ela pinta e assim por diante. E aí eu botei um destaque ali falando o seguinte, olha só, os advérbios de frequência never, nunca, always, sempre, sometimes, algumas vezes, usually, geralmente, generally, geralmente, e rarely, raramente, são usados no simple present. Vocês sabiam que eles indicam hábitos? Quando eu digo eu nunca vou à escola aos domingos, é um hábito, porque nunca aquilo acontece. Agora eu sempre estou na escola às quartas e sextas. Então isso sempre acontece. É claro, pode acontecer uma situação da teacher ficar doente, não poder ir trabalhar ou qualquer coisa parecida, é uma exceção. Mas os meus dias na escola são quartas e sextas. Então isso significa que eu sempre estou às quartas e sextas na escola. E por isso eu uso o presente, porque é um hábito que eu tenho. Para se formar uma frase afirmativa, temos que separar os sujeitos em. Isso aqui é muito importante. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque agora, quando eu falar do presente, eu primeiro vou esquecer o to be. Acabou aquele to be que... É claro que a gente vai usar ele diariamente, corriqueiramente, mas para falar do simple present, eu não vou mais falar do to be. Agora eu vou falar de qualquer verbo. Comer, correr, andar, fazer, ler, chorar. Qualquer verbo que vier à sua cabeça. Só que eu vou ter que parar e analisar de quem eu estou falando. Por isso é que eu falo ali que a gente tem que separar os sujeitos. E o primeiro deles que eu vou separar vão ser esses ali, ó. I, you, we e they. Então, esses sujeitos ali, ou nomes que correspondam a eles, o que eu faço? Eu simplesmente começo a minha frase, escrevo o nome daqueles fulaninhos ali, e depois o verbo que eu vou botar, que é o verbo da ação, que nem a teacher falou ali, o correr, comer, chorar, andar, o que quer que seja, eu só vou copiar o verbo. Eu só vou escrever ele sem mexer em nada nele. Eu vou pegar
eu vou simplesmente lá, eu estou mostrando que eu quero dizer assim, ó, eu como hambúrguer. Então eu vou chegar e vou falar assim, ó, qual é o verbo comer? Quem lembra aí? Isso mesmo, é o verbo eat. Então, se é eat e o meu fulaninho é I, eu só preciso escrever o verbo. Então eu falo assim, ó, I eat. Certo? Se fosse eles comem, they, como they eu não mudo nada no verbo, então eu falo they eat. Eu falo you eat. Eu falo we eat. Entenderam? Nós vamos exercitar isso aí já já. Então, vocês vão entender melhor ainda. Agora é que é o pulo do gato. Estão vendo aqueles três ali em negrito? O he, o she e o it? Esses três é que dão dor de cabeça na gente, porque a gente tem algumas regrinhas para decorar e elas precisam aparecer, certo? Então, olha o que eu digo ali. Com estes sujeitos, que é o he, o she e o it, o verbo sofre alteração e as regras são. Então, se eu me lembrar assim, ó, he, she e it, eu tenho que mudar alguma coisa no verbo. Então, os demais eu não mudo. Então, eu vou me preocupar com o he, o she e o it. Os outros eu já sei que é só pegar e escrever o verbo. Então, como é que eu vou fazer? Na maioria dos verbos, eu vou escrever o verbo e no final dele eu vou colocar a letra S. Então, enquanto eu falo I eat, se eu falar John, que é o nome de menino, é igual a he, eu não falo mais it, eu falo eats. Eu tenho que fazer esse S. Vamos supor que eu fale o verbo correr, que é run. Maria runs. Então, esse S precisa falar no final, certo? Então, na maioria dos verbos eu vou colocar S. Agora, se o verbo terminar em uma das letras ali, ó, O, X, S, H, SH ou Z, eu escrevo o meu verbo e no final dele eu acrescento que letras? Isso aí, E, S, certo? Então eu vou escrever, ao invés de eu falar they go, go termina com O. Eu vou falar she goes. Ao invés de eu falar I fix, que termina com X, eu falo he fixes. E sabe uma coisa legal? Que a minha aluna, meu Deus, essa minha aluna hoje, ela é professora, só que de física. Essa minha aluna, eu dava aula para ela num cursinho há uns quase 20 anos atrás. E a teacher dela da escola ensinou para ela uma coisa para ela nunca mais esquecer essas letras. E ela me ensinou e eu nunca mais esqueci. Olha lá a frase que ela me ensinou. O, X, salada, com hambúrguer e sem hambúrguer do Zé. Então, tá vendo as primeiras letras das palavras que a teacher falou? O, X, salada, com hambúrguer, sem hambúrguer do Zé. Tá vendo essas primeiras letras? Se o verbo terminar numa dessas letras, o que você vai fazer? Isso aí, colocar ES. Vai ficar mais fácil de lembrar. Agora, se o verbo terminar em Y, eu tenho duas regras. E quando terminar em Y, eu vou ter que tomar muito cuidado, certo? Se ele terminar em vogal mais Y, então a letrinha antes do Y for uma vogal, A, E, I, O, U, você escreve o verbo e coloca um S no final. Como no caso do verbo jogar, play, termina em A, Y. Então você coloca plays, só coloca o S. Agora, quando ele terminar numa consoante mais o Y,
a letra antes do Y for uma consoante, você vai fazer o seguinte, você vai escrever o verbo, não escreve mais o Y, e no lugar do Y você coloca aquelas 3 primeiras letrinhas ali, I, E, S. Por exemplo, o verbo chorar, que é cry, C-R-Y. Então, opa, termina em Y, mas antes do Y eu tenho a letra R. Então, cries, tira o Y e coloca I-E-S. Combinado? Olha alguns exemplos ali, ó. I drive a car. Não mudei nada, porque o verbo dirigir é drive. Agora, olha o outro exemplo. She loves apples. Por que loves? Porque o meu fulaninho, o meu sujeito é she. E por último eu tenho aqui, ó, the boys travel a lot. Olha o travel, que é viajar. Tem mudança? Não, nenhuma. Por quê? Porque eu estou falando de mais de um menino. Eu estou falando the boys. Interessante, né? Agora, em seu caderno de inglês, na primeira folha em branco, coloque a data de hoje, March 29, 2021, e copie o que foi apresentado nos slides anteriores, combinado? Estude bastante, certo? Então, por hoje é só. That's all, folks. Agora é estudar. Agora é com você. It's up to you, ok? I'm waiting for you. Estou esperando por todos os seus exercícios, por todas as suas dúvidas, por tudo que você tem que copiar, ok? Kisses. Bye, bye.